te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, pela humilhação do vosso Filho, reergueste o mundo decaído, dai-nos uma santa alegria, para que, livre da servidão do pecado, cheguemos à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus, no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, no versículo de 18 a 26. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, mas vem e impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele, tocou a barra do seu manto. A barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se, ao vê-la disse: coragem, filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começou a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tocou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda a região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra, a liturgia de hoje nos apresenta esse milagre, esses dois milagres, que é da menina, da filha do chefe, e da hemorraísa. Então aqui tem assim o centro desses dois milagres é a fé. Então a fé é que conduziu a isso tudo. Mas se nós olhar, aqui tem o toque. Então o toque, ele tem um sentido muito grande. O chefe falou assim para Jesus:
se você for lá e impor as mãos, quer dizer, tocar com suas mãos, ela viverá. Quer dizer, aonde Jesus toca, mesmo que tem morte, viverá. E aquela hemorraíza, ela tocou em Jesus. Quer dizer, o lindo disso tudo, amados, é que Jesus, ele tem uma natureza humana. Então, na sua natureza humana, ele foi concebido lá no ventre de Maria, naquele sim de Nossa Senhora. Quer dizer, então, como que as coisas de Deus, elas vão fluindo e nos apresentando de uma forma tão divina. Então, esse toque, esse tocar, esse ser tocado, é pela presença física de Jesus. Então, hoje nós entendemos que esse Deus veio ao mundo e tinha um corpo, e tinha mão, e tocava, e fazia milagre acontecer. E deixava-se ser tocado, percebia quando a pessoa com fé o tocava. Então, isso nos leva, então, a viver a atualizar na nossa vida isso. Nós temos um Deus que toca. Nós temos um Deus que deixa-se ser tocado. Um Deus que tem percepção. Então, aqui está aonde que leva Deus a nos tocar ou deixar ser tocado pela fé. A fé é o instrumento, né? Aquele chefe, ele deveria ter feito uma experiência com Jesus. Ele escutou falar de Jesus, ele ouviu Jesus falando. Alguma coisa extraordinária levou ele a uma fé absoluta, poderosa, que fez com que a filha dele saísse da morte para a vida. Porque é assim, aonde Deus toca, gera vida. Sai dessa morte, que é o pecado, e gera vida. Então Jesus, a fé daquele chefe, era uma fé absoluta, transbordante, cheia de força. Porque ele deve ter escutado, ele deve ter experimentado para chegar a esse ponto de interceder por sua filha e falar de uma forma tão convicta: se tu impor as mãos, tocar com suas mãos sobre ela, ele será curado. Porque você pode ver, ao chegar lá, ele fala, a palavra diz assim, ele inclinou-se profundamente diante dele. Só quem acredita verdadeiramente inclina-se profundamente na presença de Deus. Aqui essa mulher, imagina só, amados, para chegar ao ponto de viver, gastou tudo que tinha. Ela 12 anos, é muito tempo, e passou por muitas experiências. Aí ela chega naquele momento e ela fala, se eu tocar, ela já tinha experimentado muita coisa negativa, mas ela também tinha experimentado muito de Jesus. Era a fonte que ela precisava beber. E aí então ela se apresenta dessa forma, se eu tocar. E a hora que ele toca, tem um outro evangelho que fala, quem me tocou? Um outro relato do evangelho. Aqui fala assim, ele olha para ela e fala, filha, tua fé te curou. E assim também aconteceu com a filha do chefe. Então, amados irmãos e irmãs, esse toque. Nós precisamos deixar que Jesus toca em nós. Tocar de que jeito, amado? Tocar pela palavra, tocar pela Eucaristia, tocar pela nossa fé, pela devoção. O que leva nós a acreditar? É desprender desse mundo cheio de mentiras, cheio de coisas que não nos realiza, apartar dos vícios e buscar em Jesus a graça santificadora da nossa vida. Nós só vamos ter vida com Deus.
É na presença de Jesus que nós vamos ter vida, e essa vida em plenitude, porque Ele é Deus que tudo pode. Então que Deus nos ajude, amados, viver uma fé aonde Ele possa nos tocar e deixar por Ele ser tocado. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.